Olá, meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa lição número 7 de Pequenas Cartas, Grandes Verdades, 31 de agosto. Hoje, dando continuidade à segunda carta de João, segunda de João, uma vez que Filemão já vencemos e começamos já a segunda de João semana passada, ok? Antes de mais nada, obviamente, vamos orar. O pedido que oraremos agora, eu peço que os irmãos, é que os meus cabelos continuam a mesma coisa, mas a minha voz conta a diferença. É o contrário da propaganda de shampoo. A gripe está aí, e essa semana eu estava num aconselhamento, reparei que eu comecei bem e quase não terminei. Vou uma horinha falando, então Deus tem misericórdia essa manhã de nós, particularmente desde que vos fala. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra e pela liberdade que temos, o acesso que temos a ela. Obrigado, Deus, pela proteção que Tu tens dado ao Teu povo, mesmo aqueles que têm passado por grande opressão e perseguição, lhes acontecendo apenas aquilo que a Tua soberana vontade assim tem permitido. Abençoa, Pai, Tua igreja reunida em tudo quanto é lugar, antes ou depois do nosso fuso horário, que eles estejam também sendo fortalecidos na palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Na nossa agenda, nós começamos aí, semana passada, com eleitos vivendo em amor, lição número 6, e hoje, escolhidos para obediência, lição número 7. Como vocês podem reparar, nós ainda teremos 2 lições em 2 de João, ok? Então, só para você não perder o fio da meada, até porque há algumas semelhanças no conteúdo das cartas joaninas, certo? As cartas de João. Ele está na mesma época, tratando de assuntos similares, mas aqui e acolá, obviamente, há as suas peculiaridades. Vamos ler juntos, irmãos, a mensagem de 2 de João, tirado do livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, do professor, pastor e escritor Carlos Oswaldo. Vamos lá, irmãos? O amor cristão deve ser exercido com discernimento quando o erro busca conquistar espaço na igreja. Nesse texto, nós temos um destaque importante a fazer, é contextualizar o que João quis dizer àqueles irmãos no primeiro século, ok? Então vamos tomar bastante atenção a isso, porque você precisa lembrar, quando essa carta foi recebida e eles estavam lendo, este aqui não era o cenário, ok? Por quê? Porque não havia prédios reservados para o culto cristão, ainda. A primeira igreja, perdão, eu não gosto também de usar esse termo, mas o primeiro prédio utilizado exclusivamente para a igreja foi no primeiro século, foi descoberto há um tempo atrás, no sul da Síria, certo? Com um mosaico cristão no chão, uma coisa maravilhosa. Mas isso aconteceu em períodos onde a perseguição, o fogo da perseguição baixou, né? Então, com Diocleciano, por exemplo, meu amigo, não tinha condição. Porque o que acontece? O prédio identifica o grupo. Tem para onde? Olha o que aconteceu na Etiópia, quando o ódio do bem do comunismo subiu ao poder. Né? É uma ideologia tão pacífica, né? Tão boazinha. Eles prenderam os pastores e desapropriaram os templos. Que é outro termo também que eu não gosto de usar. Né? Os prédios. Desapropriaram. Aí se transformaram lugares para, sei lá do que, social ou do partido e assim por diante. Como que a igreja sobreviveu, pastor? Como você acha? Voltou para as casas como era no Novo Testamento. Todo lugar onde há perseguição, meus irmãos, nossos irmãos se reúnem em casas ou até mesmo em fábricas abandonadas, em lugares distantes, assim por diante, porque obviamente você não pode ter um lugar aqui, né? Aqui é autoridade, estamos reunidos bem aqui, não tem condição, né? Você já vai entender por que eu estou esclarecendo isso aí. Nosso objetivo, revendo para guiar o nosso dia de hoje,
e vocês já ouviram várias vezes como isso atinge 3 áreas importantes do ser humano, né? A área cognitiva, a área afetiva e a área da ação, certo? É importante essa ordem porque o que cremos deve moldar o que sentimos, e não o contrário. Isso é importante. Inclusive, tem um ganchozinho com a mensagem de hoje à noite. O que nós cremos deve gerar sentimentos e emoções genuínos, que vão nos levar a uma ação, que é o terceiro. Saber, então. A palavra exige obediência e ordena que amemos uns aos outros. O nosso amor a Deus é medido pelo nosso amor ao próximo. Então, hoje, mais uma vez, como vimos em diversas situações, inclusive no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, hoje, mais uma vez, nós vamos falar do básico da vida cristã. Por grande parte, o cristianismo se perdeu colocando, algumas vezes, o que defendemos acima de como nos tratamos até. Isso é complicado, né? Eu já vi alguns irmãos conversando sobre determinados temas, quase que eu pergunto se eles eram de religiões diferentes. Porque se coloca um afã de ganhar um debate, uma coisa assim, e se desfaz do irmão por quem o seu Senhor também morreu, e detalhe, vai passar a eternidade contigo, não vai adiantar nada, essa treta aí toda. Acho que Jesus devia pegar com a gente e botar que nem aquele pai que pegou a camisa G, botou os 2 irmãos dentro da camisa assim, estavam brigando, falou, agora vocês vão ficar aí dentro da mesma camisa, até vocês aprenderem a se dar bem. É claro que a gente tem situações em que as pessoas estão defendendo heresias, e aí é bastante complicado, né? É outro caso. Mas também, irmãos, o amor, ele precisa ser prático nas necessidades do dia a dia. Então, se há uma necessidade, se há um problema acontecendo com o meu irmão, né, eu preciso, no máximo da minha força, até com um pouco do meu incômodo, é verdade, porque você sempre está lá, no seu dia de folga, né? Aí o irmão coloca lá no grupo assim, irmãos, estou aqui na BR, quilômetro 80, né? 80 quilômetros fora da cidade e tal, e acabei de ver que meu pneu rasgou, estou sem step. Aí a gente fica olhando no WhatsApp para ver se alguém, né? Se alguém quer ser abençoado. Senhor, eis-me aqui, envia outra pessoa. Então, é essa atitude, meus irmãos, que muitas vezes vai ser o termômetro do meu verdadeiro amor pelas pessoas. Quando eu corto na carne, né? Na carne aqui que eu me refiro quando alguma coisa que vai me ser tirada. Neste caso, o meu conforto, eu estou no meu dia de descanso. Ou, às vezes, até abrir mão de outra coisa que eu iria fazer para atender aquela necessidade. E eu poderia aqui dar, obviamente, inúmeros exemplos. Bem, sabendo dessa ordem bíblica de amor uns aos outros, o que eu devo sentir? Pronto. Alegria em viver em comunhão e prazer em obedecer aos mandamentos do Senhor, que enviou seu Filho como modelo perfeito de obediência e amor. Então, não é, meus irmãos, que não há, eu vou colocar aqui, uma comunhão humana entre as pessoas, certo? Seus colegas de trabalho e assim, não, claro que há. É só você ver os posts das pessoas nas redes sociais, elas estão em comum acordo, em comunhão, ao redor do artista que veio na cidade, ou da festa ou do evento que está acontecendo, ou do seu sindicato, entendeu? Eles têm ali uma união ao redor de alguma coisa, de uma causa. O ponto, irmãos, é que para nós a coisa é completamente diferente. Nós não estamos aqui por causa de uma causa. O cristianismo não é uma causa. O cristianismo é uma... Quem arrisca? Pessoa. E isso muda completamente. Nós giramos ao redor da pessoa do Senhor Jesus. E Ele não é uma causa, Ele é uma pessoa. Então, quando você está, e alguns aqui devem participar de algum tipo de movimento do seu trabalho, ou o que quer que seja, justo, desde que seja dentro da lei, né? Não esteja fazendo baderna, não esteja fazendo alguma coisa nesse sentido, ótimo, não tem problema nenhum. Se porventura eu tivesse alguém
infeliz o suficiente para estar sofrendo uma determinada injustiça que está acontecendo no nosso país, e estivesse em um determinado lugar apenas para protestar e não tivesse danificado nada, e essa pessoa próxima a mim estivesse impedida de sair do lugar onde ela está, quem não entendeu, pergunta para quem entendeu, eu estaria com certeza envolvido em algum tipo de associação, união, me acorrentando às colunas de um determinado prédio, num determinado lugar no centro desse país, eu não ia ficar quieto, não. Você tem que se unir ao redor de coisas comuns e que sejam legais, é claro, problema nenhum nisso. O cristão, ele não é, irmãos, nem antissocial, nem apolítico, ele não é destacado da realidade. Há necessidade de engajamento. Porém, nunca será o engajamento que nós temos ao redor da pessoa e da obra de Cristo. Então a gente precisa ter essa alegria para tanto. E agir. Pronto, o que eu faço agora? Testemunhando de forma prática o amor a Deus, através do amor fraternal dentro da comunidade dos santos, edificando assim a igreja. Alguém não sabe o que significa amor fraternal? Literalmente. Acho que a gente entende o sentimento, ok, mas você sabe o que significa literalmente? Fraterno é o quê? Não. Irmão. Por isso que você tem a pizzaria Fratelli. É pizzaria dos irmãos. Né? O italiano está muito mais próximo do latim, né? Porque de onde vem fraterno. Então, o amor fraternal é o amor dos irmãos. Certo? É isso que o nosso texto está dizendo. Então, o amor de Deus vai vir através do amor aos irmãos. É a frase da música do Asaf. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tá? Irmãos, é o Asaf Borba, tá? Não é Asaf Ferreira, não, por favor. Ninguém... Nossa, o Asaf escreveu. Não. É um carinha um pouquinho mais velho que ele. Bem, semana passada, iniciando a segunda de João, nós vimos os versículos 1 a 3, ok? Nós vamos relê-lo para relembrar e fazer a nossa revisão. Hoje é só uma, mas vai acumular e ela tem que ser bem, né? Já avisando os próximos professores, bem vapt-vupt, senão o tempo vai embora. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Já foi explicado semana passada, vale destacar. O presbítero aqui, apesar que, é claro, em termos de função eclesiástica, João também era. Mas muito provavelmente ele está se referindo apenas a literalmente o significado da palavra. Presbítero significa, irmãos, ancião. Inclusive, algumas linhas cristãs, eles não traduziram a palavra. Os líderes da igreja são os anciãos da igreja. O probleminha é que, às vezes você vê um ancião ali, o cara tem 42 anos, 43 anos, tu fica meio, como é que história? Porque a ideia do ancião, irmãos, do presbíteros, em grego, não é idade. Tá? Então você tem aqui um senhor de 70 anos, ele se converteu semana passada. Ele, biblicamente, não tem como ser presbítero, porque ele é neófito, novo na fé, não é verdade? Então, a ideia do presbítero não é apenas idade. Recomenda-se, não sei, é claro, que não seja uma pessoa muito nova, mas é muito mais a experiência de vida cristã, né? Os anos de conversão, ok? E também foi explicado sobre a senhora eleita como sendo a igreja a quem ele está escrevendo. Ponto curioso aqui. Eu não sei se todos, mas alguns teólogos católicos dizem que não é isso, é outra coisa. O que eles falam? O que você acha? Quem é a senhora eleita? Maria? Sim, ela era uma senhora. Sim, ela foi eleita duplamente, tanto para a salvação como para a vocação de ser a filha, ou a mãe do terreno do Senhor Jesus. Mas só fica aí. Isso significaria que João estaria escrevendo a ela para tratar da membresia da igreja. É um malabarismo grande aí para favorecer uma mariolatria, né? uma doutrina sobre Maria, mariologia, que não é bíblica, que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, ok? Então o que nós vimos semana passada? Rapidamente. Primeiro, fundamentados na verdade, certo? Quando de passagem
João escreve a senhora eleita, o termo fica aqui. E não tem como fugir dele. Eleger e escolher são verdades bíblicas que não tem por onde você pular. Por mais que você não goste desse negócio de discutir de calvinismo e arminianismo, fé reformada, não sei o quê, não tem como você pular do termo. Então, obviamente, se a igreja foi eleita, ela foi eleita por Deus. Então, nosso ponto 1.1 fala da eleição divina. E aí, ele vai falar sobre a verdade, e o ponto 2 vai falar sobre o direcionamento da palavra no amor na verdade. Já naquele tempo, através das cartas que circulavam, e era muito interessante, meus irmãos, manuscritos de carta aos Colossenses, por exemplo, eram encontradas em Alexandria. Se você não está bem com a geografia, Colossos, isso aqui, Brasil está para cá, tá? Colossos fica cá em cima, certo? Na Grécia ali, e a Alexandria está cá embaixo na África, onde hoje é o Egito. Ou seja, idiomas diferentes, região geográfica diferente, mas as cartas do Novo Testamento eram copiadas exaustivamente. Nós já explicamos isso em outras matérias. O Novo Testamento, a Bíblia como um todo, mas o Novo Testamento, irmãos, é o documento antigo mais bem documentado da história da humanidade. Nada chega sequer perto. Nós temos literalmente milhares e milhares de cópias da Bíblia, ok? Do Novo Testamento. Enquanto, quando você pega escritos de filósofos, escritos sobre a história antiga, você tem algumas dezenas. Agora olha que interessante, o ateu vai dizer, a Bíblia foi adulterada. Não, mas a gente tem milhares de cópias, mas foi adulterada. Você é um tapado religioso. Esse mesmo ateu é professor de filosofia. Aí com meia dúzia de livros, de manuscritos de Platão, ele ensina platonismo. Quem tem fé de verdade? Eu sei que somos nós, mas eu estou falando da fé cega, que eles entendem como sendo fé. Quem tem fé cega? Não são eles? Porque ensinam uma matéria da faculdade inteirinha na meia dúzia de manuscritos. E nós defendemos uma fé baseada não apenas nos milhares de manuscritos do Novo Testamento, irmãos, mas se você pegar os pais da igreja, que é a geração logo depois dos apóstolos, se pegar os livros que eles escreveram, você recompõe 98% do Novo Testamento, só com citação. Que inclusive é o que comprova a autoria dos livros. Como escreveu João em sua segunda carta? Aí lá ia Tertuliano citar a segunda de João, entendeu? Aí você pega de Tertuliano, você pega de Irineu, e assim por diante, você recompõe 98% do Novo Testamento. Ainda que os manuscritos se perdessem, alguém botasse fogo, sem problema nenhum, nós ainda teríamos, ok? Então, direcionado da palavra, da permanência na palavra, é claro, porque Jesus, como sendo a palavra e a própria palavra de Deus, deve permanecer em nós. No ponto 2, usufruindo das bênçãos divinas, é onde ele vai destacar a saudação de Paulo, que é mais, de João, perdão, que é mais completa aqui, não apenas graça e paz, mas graça, misericórdia e paz. Eu gosto muito da simples definição da diferença entre graça e misericórdia. Então, como é que é? Graça é Deus nos dando o que nós não merecemos. Por exemplo, principalmente, a salvação, ok? Não merecemos a salvação, graciosamente Deus nos dá. Misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. Claro que principalmente há condenação. Mas veja bem, meus irmãos, não fica olhando tua conversão 1, 2, 5, 10, 30, 40 anos atrás. Todo dia nós somos alvo da graça, da misericórdia de Deus. Aí você foi dormir ontem, de repente você lê um texto bem inspirativo e tal. Esse texto aqui fala sobre colocar Deus em primeiro lugar no nosso dia, acordar com o pé direito, com Deus escrito no seu pé, e já acordar, já ir para o joelho para orar. Amanhã meu dia vai ser assim. Senhor, eu faço um voto, ainda faz essa besteira. Faço um voto que agora é assim que eu vou acordar. Aí você acordou de manhã. A primeira coisa que você foi ver o Instagram. Vai ver o WhatsApp. Aí levantou, foi tomar banho. Lá pelo final do café, você lembrou de Deus. Sabe por que você está vivo?
misericórdia. Deus estava dando era uma risadinha de ponta de boca, assim, quando viu você prometendo mundos e fundos. Antigamente havia muito apelo de consagração. Os irmãos mais antigos lembram disso? Virou, mexeu, congresso então, conferência, toda mensagem terminava um apelo de consagração. Aí ia meio mundo de gente lá para frente, os pastores eram chamados para orar. Eu até acredito, irmãos, que em alguns casos, algumas pessoas estavam bem afastadas e eram, né, movidas por Deus e tal. Mas a maioria ia por causa da música, né, em tom menor, ou então Jesus Cristo mudou me viver. Aí você viu o pessoal, todo melado e tal. Mas se você fizesse um acompanhamento, especialmente se a pessoa era da sua igreja, você não via mudança alguma. Não via na reunião de oração, continua não vindo. Raramente aparecia na EBD, continua não aparecendo. O que aconteceu no congresso, lá na conferência, o cara foi lá no apelo de consagração? Você já pensou, irmão, se Deus nos tratasse segundo as nossas promessas para Ele? Mas não nos trata. Ele nos trata com enorme misericórdia. E Ele preserva a sua paz conosco, que é principalmente por causa da obra redentora de Cristo. Bem, terminamos a semana passada vendo essas duas aplicações. Além de ensinar a palavra de Deus ao seu povo, comprometer-se com a oração e jejum corporativos e doar sacrificialmente, esforçar-se para cuidar, servir e ser uma bênção para os missionários, é também uma maneira prática pela qual cristãos podem apoiar missionários. Então ele estava se referindo, é claro, à situação de João ali, junto com aqueles irmãos que passavam nas casas, né, pedindo apoio, e ele falava que você precisava, né, entender isso. Naquela época, né, olha, o missionário está vindo, ele mandou um WhatsApp, vamos reservar o Airbnb aqui, o hotel para ele, então não tinha. Eles mandavam, se possível, uma carta dizendo, passarei por tal cidade. Então os prazos, irmãos, eram bastante elásticos. Hoje você pode literalmente dizer, estou chegando na sua casa às 10 horas do dia tal. Naquela época não, dependia de transporte, dependia do clima, dependia de uma série de coisas. Então mais ou menos ao redor. Lembra, Paulo falava assim, antes do inverno quero ir visitá-los. Dá para ser mais preciso, Paulo, porque eu estou precisando comprar um pouquinho de roupa de cama? Não, antes do inverno. Que no caso lá, era mais ou menos até outubro. Né? O inverno começa em novembro, dezembro começa a já esfriar bastante. Então, até outubro, Paulo aparecia lá, então eles ficavam esperando. E essa roupa de cama você comprou aqui, mulher? É porque Paulo disse que veio antes do inverno. Não tem precisão possível, porque não tinha a tecnologia de hoje. Mas eles precisavam estar dispostos a serem hospitaleiros. Irmãos, e eu quero reforçar ainda mais o que o presbítero Sérgio falou semana passada, não só nas nossas conferências, ou assim, mas eu não sei vocês, mas eu tive pais bem hospitaleiros com missionários, etc., né, que recebemos a nossa casa, e isso para os nossos filhos, no caso para mim, isso tem um tremendo impacto de você conviver com essas pessoas. O Ted Tripp esteve aqui, né, conosco. Ele recebia na sua casa costumeiramente, está preparado? A.W. Tozer. A.W. Tozer é de uma geração bem anterior, da geração do pai de Ted Tripp, que hoje é um senhor de 70 e poucos anos de idade. Então ele, garoto, sentava à mesa e ouvia o pai dele conversando com a A.W. Tozer. Então quer dizer, você vai dizer que isso não tem impacto nenhum na vida do menino? Né? Então, mesmo que você não vai receber uma referência do mundo evangélico, a hospitalidade, irmãos, ela é inclusive reforçada lá no final da carta aos Hebreus, dizendo que a gente não negligencie, não se esqueça da hospitalidade, porque foi assim que alguns receberam o que, irmãos? Anjos. E ele não estava se referindo a mensageiros, que é o significado da palavra anjos, não. Literalmente anjos, ele estava se referindo a Abraão, que recebeu 3 anjos, né? 2 eram simplesmente anjos mesmos, e o terceiro era o próprio Senhor ali, acompanhando aqueles anjos. Na sequência, o Senhor fica com Abraão e os anjos vão para Sodoma. Essa é a passagem que eu estou me referindo. Hospitalidade. Demonstrar o amor divino que une cristãos e abençoar outros é possível, pois o conhecimento que a igreja tem de Cristo se baseia no favor que ela mesma experimenta e que permanecerá conosco para sempre. Em outras palavras, nós podemos passar adiante o amor divino porque nós temos sido alvo do amor divino.
A grande pergunta é se eu sou o canal ou se eu sou represa. Se eu passo adiante aquilo que Deus tem me abençoado, inclusive materialmente, mas você, meu irmão, eu já falei várias vezes, né? Pastor, o senhor pediu para eu discipular fulano, quem sou eu? Quem sou eu? Meu irmão, tem gente que está aqui há uma década, se você não está capacitado a discipular alguém, eu estou com pena de algumas pessoas de umas igrejas que eu conheço. O problema, irmãos, é que a gente às vezes cria barreiras onde não existem. Até porque o novo convertido, né? Eu não sou professor de português, eu não sou professor de crianças, mas se você disser assim, olha, tem essa criança aqui, só tem você para alfabetizá-la. Eu não sou professor, eu não sou alfabetizador, mas tu sabe ler e escrever, criatura? Eu sei. Então, ensina. Então você não precisa ser teólogo para passar o conteúdo bíblico que você já tem recebido. Você não precisa ser doutor em alguma coisa, muito menos pastor, presbítero ou missionário. Então, passar adiante o amor divino das diversas formas que nós temos também sido abençoados. Bem, nosso texto de hoje, irmãos, 4 a 6. Vamos ler a uma só voz? 1 João 4 a 6. 2 João. Segunda. Está lá em cima, desculpe. Vamos lá. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Introduzindo aqui, irmãos, neste período de crise mundial, por conta de uma pandemia, fomos distanciados de nossas igrejas. Estamos sentindo que nosso culto e adoração a Deus está deficitário. Lá no íntimo, parece que algo está faltando. Talvez esse sentimento se explique pelo fato de o culto ter por essência uma atmosfera de amor que se caracteriza pela presença de Deus em meio ao seu povo reunido. Deus nos ama e por causa desse amor podemos amá-lo e também amar o próximo. Mas quando o próximo não está presente, algo nos falta mesmo. Como vocês podem ver, esse material tem alguns 2, 3 anos de feito, né? E nós lembramos dessa época, e eu quero salientar, lembro com tristeza. Por quê? Alguns cristãos chegaram à conclusão absurda que a igreja em EAD é uma boa opção. A igreja remota, a igreja do Zoom, Comunidade Batista Zoom. E eu vi, meus irmãos, artigos mostrando as vantagens. Não há absolutamente nenhuma vantagem. E o pessoal argumentava, é porque você não está entendendo, naquela época não tinha tecnologia. Não, meus irmãos, não é isso. Porque se fosse assim, a gente ia também desligar a energia elétrica, desligar o equipamento eletrônico e, né, ficar numa casinha à luz de vela lendo um papiro. Não, não é isso. Os princípios por trás da comunhão cristã, a convivência, tá? A pele na pele, a vida na vida, se perde completamente atrás de uma tela de celular ou computador. Aquilo foi uma contingência. Que detalhe, particularmente nós praticamos muito pouco, graças a Deus. Eu agradeço a Deus porque não tive que pagar a minha aposta, porque os presbíteros são testemunha. Nós obedecemos, foram 3 meses, foi? Que teve de interrupção? Acho que sim. Não lembro. Eu disse para eles, eu particularmente vou obedecer essa ordem e nós vamos reciclar mensagens antigas, né? Pegamos mensagens lá do começo do nosso canal e orientamos os irmãos a fazerem os cultos nas casas e, se possível, unir 2 famílias, unir os jovens. Eu me lembro que o Gilberto foi lá para casa, né? Era solteiro na época, não é isso? A Pamela foi uma vez também, não lembro mais quem, a gente chamava os solteiros para ficar com a nossa família, e a gente fazia o culto lá, assistia a mensagem, e fazia como se fosse um pequeno grupo de vida, né? E fizemos lá, eu fiz uma exposição ao vivo, acho que foi de 2 de Pedro, também está lá, e só. E eu falei o quê? E pode perguntar,
eu não vou fechar a igreja novamente. Graças a Deus eu não tive que pagar a aposta, porque eu acho que ia dar ruim. Porque a minha revolta era o quê? Aqui pegava Covid, para inaugurar obra pública bem aqui na frente, não pegava não. 300, 500, 400 metros da gente. Então, o cúmulo da hipocrisia. Supermercado lotado, banco lotado, mas na igreja pega Covid. Não quando eu estiver na vigilância disso aqui não. Mas, graças a Deus, a loucura não atingiu tanto a nossa cidade. Porque teve colegas meus, pessoal, que ficou 2 anos fechado. Com fiscalização na porta. Aí é a responsabilidade deles, que eles fizeram com isso. O saudoso agora, John MacArthur, faleceu há 2 semanas atrás. Fechou não, Califórnia. O país mais socialista, o estado mais socialista dos Estados Unidos, mais de esquerda, ele peitou, citando a Constituição americana, primeiro ou segundo artigo, não lembro bem, liberdade de expressão e de culto. Você não pode proibir as pessoas. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que quem não sentiu falta disso não entendeu comunhão. Eu quero aproveitar para salientar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não perca a oportunidade de estar com a sua igreja. Seja a reunião que for. Até porque cada reunião da nossa semana, ela tem um propósito, ela tem uma forma diferente que lhe atinge. Quer ver só? Alguém já congregou a irmã Elizabeth, por exemplo? A irmã congregou em igreja de culto de oração na quarta-feira durante anos, correto? Corrige-me se estou errado. Como é que eram os cultos de oração nas igrejas que a gente frequentou? Era uma meia horinha de oração e estudo bíblico desse tamanho, não era? Na sua também era? Pouca oração, estudo bíblico, no meio da semana, o camarada cansado e tal, aí o pastor pregava lá um estudo de 45 minutos. Na igreja que eu cresci foi assim. Tanto que, mais alguém teve essa experiência? A igreja, pronto. Tanto que, na minha adolescência e juventude, eu procurei o meu pastor e pedi a ele, pastor, o senhor se incomodaria, o culto era 7h30, se eu chegasse às 7 e anunciasse a igreja que eu estaria às 7 horas aqui para orar? Aí ele, não, você fica à vontade. Então de 7 a 7h30 nós chegávamos, né? Quem chegava já encontrava todo mundo de joelho, nós orávamos até 7h30, aí ele chegava, né? Passava a palavra para ele, orava e tal, aí entrava no normal. Irmãos, eu amo de paixão meu pastor, já está na glória, um homem maravilhoso, mas culto de oração é culto de oração. Não é o que você tem aqui? Agora é terça-feira, né? Uma breve introdução de 2, 3 minutos, 5 aí que eu me ultrapasso, bora orar. Culto é de oração. Aí você não vê o culto de oração. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu não oro? Meu irmão, você já tem maturidade suficiente para entender que você sozinho no seu quarto e você junto com a igreja do Senhor não é a mesma coisa. Não é. Se é a mesma coisa, irmãos, bora cancelar o culto de oração. A gente coloca os pedidos no WhatsApp, né? Coloca lá, ore por mim e tal. Aí eu vou olhando no WhatsApp sozinho no meu quarto. Aí eu vou ter que ter mais um quarto, né? Porque a Leila também mora lá. Eu já peguei o meu quarto. Agora você vai procurar outro lugar, vai orar no banheiro. Porque, o bom é sozinho. Mas infelizmente a gente não entendeu ainda. Por que eu sei que não entendemos ainda, irmãos? Quarta-feira é o dia tradicional do culto de oração nas igrejas batistas. Nós nunca fomos tradicionais nesse sentido. Era sexta, agora é terça. Certo? Pega o carro. Eu lhe dou o endereço das igrejas. Eu lhe desafio a encontrar mais do que 2, 3 ou 4 ou 5 carros na frente das igrejas. As maiores. Eu passei quarta-feira na frente de uma grande. Tinha 12 carros. 12 carros. Se você botar 4 pessoas por carro, não dá nem 5% da membresia daquela igreja. Existe um livro, irmãos, que não é mais publicado, que o nome do livro era o seguinte: A Geração que Desaprendeu a Orar. Ele se referia ao cristianismo ocidental. À medida que as facilidades, o conforto e a perseguição, né, o conforto cresceu e a perseguição desapareceu, a gente desaprendeu o valor da oração comunitária. Obviamente eu poderia falar sobre grupo de vida e etc, mas tudo tem o seu valor. Bem,
No coração do que significa ser um discípulo de Nosso Senhor está a vida em amor e devoção a Deus. Mas se tal amor é real, a prova de fogo é a obediência. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14,15. Para todos os verdadeiros seguidores de Cristo, a obediência nunca é periférica. Amor genuíno por Cristo sempre se manifestará em obediência. A principal mensagem que João destaca aqui em sua carta, tendo como pano de fundo a obediência dos servos de Cristo ao mandamento do Senhor, é o dever do amor. Na lição de hoje, veremos que isso não é algo simples, e só é possível em Cristo, pois tantas escolhas como as afeições são presentes a pecadores caídos. Então, as referências, e você pode encontrar esse artigo no site tuporém.org.br aí para referência. Em outras palavras, meus irmãos, nós vamos hoje, ao que parece, à primeira vista, chover no molhado. Até certo ponto, sim, concordo. Isso é um tema para mais explorado. Porém, tal como muitos outros, este também é um tema que é difícil para o nosso coração entender de verdade. Eu já falei 1 milhão de vezes. A política do ser humano é farinha pouca, meu pirão primeiro. A política do ser humano é eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, certo? As nossas mais altruístas ações são a nossa exceção. A gente precisa ser lembrado disso. Então você está num dia extremamente ocupado e alguém lhe liga pedindo ajuda, sua reação é qual? Ai, que alegria. Meu dia está extremamente ocupado e agora ele será interrompido. Glória, glória, aleluia. Não é. A sua imediata é, no mínimo, preocupação. Como é que eu vou fazer com isso aqui? Como é que eu vou encaixar isso aqui? E a gente fica ali, né, sem forças, às vezes, para dizer não ao que queremos ou devemos ou precisamos fazer e atender alguém que está em necessidade. Ou pelo menos tentar buscar que alguém atenda ou ajude naquela necessidade, né? Vamos lá, versículo 4. Ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai, gerando um bom testemunho. João nos informa, no verso 4, que estes irmãos, aqui no texto chamado de filhos da senhora eleita, estão andando na verdade. Mostra que parte deles permanecem crendo na verdade do Cristo, evidenciando assim o princípio da obediência a essa verdade que gera o testemunho cristão. Tanto os nossos irmãos do primeiro século, a quem João escreve, quanto nós, somos chamados pelo próprio Deus à obediência, que por sua vez produzirá o testemunho cristão. Não é conhecer apenas, mas como isso vai influenciar o meu dia a dia. O que eu aprendo sobre Deus precisa penetrar, enraizar nos meus relacionamentos, nos problemas que eu enfrento no meu dia a dia, como eu vou agir ali. A gente precisa entender, meus irmãos, o quanto nós levamos o nome de Cristo aonde nós estamos. Em alguns dos ambientes que eu já trabalhei secularmente, na verdade aqui a exceção da escola cristã que eu trabalhei, os outros todos eram ambientes onde a maioria era incrédula, mas nesses ambientes havia muitos irmãos. E assim, havia 2 problemas, né, que eu detectei e tentava, sinceramente, não reproduzir. Primeiro é o franco mau testemunho, né? Pessoa que é sempre murmuradora, sempre criadora de problema e tal, né? Aí depois que falou mal do chefe, falou isso aqui e tal, então você precisa ir na minha igreja. Eu queria morrer. É melhor ficar calada do que falar um negócio desse. Mesma boca que estava dando mau testemunho, depois convida a criatura para ir na igreja dele. Ou dela. E o outro comportamento, meus irmãos, é o crente 007. Espião. Quem sabe? Teve gente que eu fiquei 5 anos numa empresa. 4 anos e 11 meses, para ser mais preciso, como assessor de informática, e me deram um escritório dentro do prédio, eu vivia lá. Tinha uma criatura que eu levei 1 ano e blau para descobrir que era crente. E toda hora eu estava no setor dessa pessoa, porque, graças a Deus, o computador dava problema para eu manter meu emprego. Então eu estava lá, nem desconfiava. Agora, eu não queria desconfiar que era crente por causa de uma camiseta, pensar que a camiseta era da empresa, né? Ou de uma camiseta, ou de uma decoraçãozinha, né? O Senhor é meu pastor, nada faltará. Aquelas coisas de gesso bem brega, assim, que vem com o versículo bíblico. Não é desse jeito. Mas a pessoa ser ativamente cristã.
pastor, no ambiente de trabalho, o pessoal é ativamente tudo. O pessoal defende aqui e acolá, conversa sobre as coisas. Mas ninguém descobriu sequer o que você faz, Como foi seu fim de semana, por exemplo? Pronto, está aí a sua oportunidade. Rapaz, foi bom demais. Tivemos um tempo maravilhoso na igreja. Também eu fui para um banho, para o pessoal achar que você só fica na igreja de joelho e tal. A gente foi para um banho. Depois, eu falei que a gente foi para a igreja. Depois a gente foi para a igreja de novo e tal. Foi muito, rapaz, você tem que conhecer, né? O meu pastor, ele era carne de pescoço, mas ele até que fala de direitinho e tal. Queria que você fosse lá para... Mas nem isso a criatura falava. Nem isso a pessoa influenciava os outros. É o crente 007, ou seja, o bom testemunho, irmãos, ele vai ser ativo e passivo. É só moral, é só ética e tudo mais, mas também é aquilo que você fala. Eu não concordo com aquela frase que o pessoal diz assim: prega o evangelho todo o tempo, se necessário use palavras. Sempre é necessário. O correto seria: prega o evangelho todo o tempo e, quando possível, use as palavras. Aí a frase está certa. Porque você precisa, não há como, irmãos, pregar o evangelho sem palavras. A criação prega. E ninguém veio aqui se converter. Eu me converti observando a samambaia. Descobri que eu era pecador. Não, porque a revelação geral, ela não comunica. Então, o meu testemunho deve ser o sal, o sermão do monte, né? Que as pessoas vão se interessar em conhecer mais. Ok? Em como você se posiciona, como você fala, como você coloca ali. Ainda gerando bom testemunho 1.1. Esse testemunho produz alegria entre os irmãos. Imagine o coração de um pai que educa seus filhos no caminho correto e vê que, depois de crescidos, eles estão firmados no caminho que lhes foi ensinado. Este pai com certeza ficará radiante, alegre, regozijado, feliz por ver seus filhos no caminho da verdade. Foi exatamente esse o sentimento do apóstolo ao ver parte do rebanho andando na verdade do Evangelho. Não se sabe ao certo se João os encontrou ou se ele foi comunicado em Éfeso, onde João estava, né, sobre a situação destes filhos da senhora eleita, ou seja, dos membros dessa igreja. O certo é que João demonstra alegria ao ver que estes cristãos estão andando na verdade, e que neste caso, andar na verdade é viver crendo na verdade acerca de Cristo. Então o que acontece? Alô? O que acontece? As notícias chegam de uma maneira ou de outra, né, até João, e lembre-se, isso é ao longo de provavelmente meses se passando. Você tem perseguição, você tem gente à torta e à direita desistindo do evangelho por causa da perseguição. Infelizmente aconteceu também. Então, ele ouvir que essa igreja em particular, que não é identificada, estava andando na verdade, era extremamente gratificante. Então, de vez em quando eu encontro com colegas via digital ou pessoalmente, e cara, quanto tempo, como você está? É claro que todo mundo diz, não, está tudo bem, meu irmão, tá, não, como é que está a família, como é que você está, como está a igreja? A pessoa percebe que você quer realmente saber como estão as coisas. E aí, as narrativas, irmãos, às vezes são de dar realmente, literalmente ali, glória a Deus. Do que Deus está fazendo nesse ou naquele lugar, né? Deus está fazendo com essa ou aquela vida, e assim por diante. Da mesma maneira, quando você reencontra irmãos que não vêm há muito tempo. Eu estava conversando com um ex-membro da nossa igreja, que mora fora já há vários anos, e aí ele narrando, né, as mudanças que tem passado. Os filhos já estão chegando à maioridade, né? Um está namorando a filha de um pastor, aí a gente já conversou, ele já pegou um aconselhamento, já tirou a casquinha, e aí ele foi. Mas o ponto, irmãos, eu como alguém, posso dar meu testemunho aqui pessoal, que investiu particularmente na vida desse casal, e a Leila lembra quantas vezes de madrugada a gente pegou os dois às turras, certo? Já nos meus pijamas, eu não sou pijama, mas enfim, já estava deitado. Pastor, a gente precisa conversar com o senhor, tem que ser agora. 1h, alguém morreu? Não, mas vai morrer, então tá bom, bora aí. E vê-los tão bem agora, irmãos, sem dúvida nenhuma, na hora que você passa pelo processo com um filho na fé, ou um filho na biologia, não é fácil. Mas se você vê o resultado depois, que obviamente, irmãos, nem sempre é positivo, queria dizer para vocês que mas não é. Mas na maioria das vezes é extremamente gratificante. Alegria que produz o testemunho, né? Tanto João como a comunidade cristã sentem grande alegria em ver os irmãos andando nessa verdade que receberam da parte do Pai.
Mas quem primeiro experimenta a alegria é o próprio cristão que a pratica. Cada passo de obediência impulsionado pelo coração nos leva a experimentar a vida abundante em Cristo. Por outro lado, cada passo de desobediência nos afasta da alegria da bondade divina. Novamente eu quero citar, e está a referência, irmãos, esse é outro site muito bom para conhecer, coalizãopeloevangelho.org. Novamente quero citar o exemplo desse pessoal. Conversando com esse irmão, você via no que ele escrevia, mas você ouvia nos áudios que ele mandava, a grande alegria que ele tem pelo momento que eles estão vivendo, certo? E pela misericórdia de Deus, em grande parte por aquilo que esta igreja investiu na sua vida. Então ele literalmente disse: sou muito grato a Deus, porque quando ele tinha que me alcançar, quando eu fui conhecer Jesus, foi na comunidade Batista Videira que eu estava, e o que eu pude aprender, eu carrego até hoje. Ou seja, meus irmãos, essa alegria dele é fruto do que Deus fez na sua vida. Então, a alegria não é só de quem vê o resultado, mas de quem passa pelo resultado. E é claro, a nossa citação também fala, por outro lado, cada passo de desobediência nos afasta da alegria da bondade divina. Então, apesar de convertidos, a falta da vida plena que Jesus nos prometeu, João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida plena, vida abundante, é isso? Se não está lá, alguma coisa está fora do lugar. Não é Deus, já aviso. Sempre o erro na equação, irmãos, é do nosso lado. Ou você está vivendo, e muito do que a gente tem aprendido em Mateus serve para isso, você tem vivido debaixo de uma rotina de ansiedade, você tem vivido debaixo de uma rotina de buscar o que Deus não quer, você está gastando seu tempo do que Deus nunca quis, e isso tem roubado a alegria da sua salvação. Você não tem lidado verticalmente com seus relacionamentos horizontais, e tem roubado a alegria da sua salvação, ok? A vida plena está lá e traz alegria, e isso é um testemunho para todos. Nossa pausa é agora, 5 minutos, voltar aí ao padrão, certo? E vamos para 1.2 daqui a pouquinho. Então, meus irmãos, seguindo o primeiro ponto, 1.2, então, número 1, gerando um bom testemunho, e 1.2, que é caracterizado pela submissão à palavra. Os filhos da senhora eleita, os membros dessa igreja, estavam gozando de um bom testemunho que alegrava não somente ao coração de João, mas de toda a comunidade. E esse bom testemunho é caracterizado pela submissão à palavra, visto que aparece no verso 4 a expressão conforme o mandamento que recebemos do Pai. Estes irmãos eram fiéis à palavra, entendendo que o mandamento viera de Deus e por isso exigia total submissão. Então, João está tratando do óbvio ululante, irmãos. Amar uns aos outros e tudo mais que nós defendemos não é regra da igreja, um homem não inventou ou algo parecido. É algo que vem da própria palavra, do próprio Senhor, mandamento que Ele nos deu. Está lá, inclusive, João capítulo 15, onde nós tiramos a frase que está nas nossas cadeiras, no início do capítulo, depois Jesus já falar sobre amar uns aos outros. O ponto aqui é que uma coisa está ligada à outra. Como é que eu posso ter um bom testemunho? Tendo uma vida arraigada na palavra. Como é que eu posso ter um bom testemunho? Falando constantemente daquilo que Deus tem me comunicado na palavra. É importante nós salientarmos, irmãos, porque obviamente um ou outro pode não ter ouvido tantas vezes, e quem assistir essa mensagem, esse estudo depois, mas existe, infelizmente, muito cristão, muito mesmo, não é pouco não, que vive uma vida baseada nos eventos que a sua igreja promove. Então, ele está aprendendo o quê? Uma cultura igrejal. Eu não vou nem chamar de uma cultura eclesiástica, que isso é bom, né? Vou usar um outro termo aqui. Uma cultura igrejal. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Há alguns anos atrás, tirando os mais da linha pentecostal, a gente dava só bom dia. O pessoal mais da Assembleia de Deus era a paz do Senhor. Mas o que eu vou falar sobre nós já aconteceu com eles também. Esse hábito de dar a paz do Senhor, ou no nosso caso, nos últimos 30 anos, eu me lembro exatamente quando isso começou, era tão raro, na verdade inexistente, que literalmente o nome de um radialista lá no Rio de Janeiro era Paulo César Graça e Paz. Que como ninguém falava, e ele começou a falar,
Entendeu? Virou uma marca registrada. E eu pensando cá comigo, mas está na Bíblia. Por que é a marca registrada dele? Porque ninguém falava. E aí popularizou, né? Então hoje, eu já vi situações em que alguém diz assim, pastor, graça e paz. Eu, ô meu irmão, bom dia e tal. A pessoa fica decepcionada. Nossa, que pastor carnal. Não devolveu a graça e a paz que eu dediquei a ele. Acho que eu vou, a partir de agora, ser bem farisaico. Eu vou dizer, verdade, varão, graça, misericórdia e paz seja convosco. Nós corremos o risco de pegar coisas boas e transformar em coisas banais. Coisas que, enfim, esvazia-se de importância. Esvazia-se de significado. Né? E por isso que é importante a renovação na palavra. Repare como 2 vezes, no começo de Filemão, e agora no começo de João, os autores tomaram o tempo para explorar a presença no texto da palavra graça e da palavra paz. Eu fiz a mesma coisa quando preguei Gálatas, quando preguei Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Porque se está no texto, tem um objetivo. Não era um mero bom dia naqueles dias. Há um significado por trás disso. E agora, pelo amor de tudo que é mais sagrado, eu não estou falando para você, a partir de hoje eu tenho que lembrar, não posso mais cumprimentar o pastor com graça e paz, porque ele não gosta disso. Não, não é nada disso. Nós estamos falando, irmão, sobre esvaziamento da atitude, da ação. Certo? Essa é uma saudação, irmãos, extremamente teológica. Ela não é uma mania gospel. Ela é profundamente teológica, profundamente bíblica. A graça que nos alcançou e a paz que nos foi presenteada seja com vocês. Então é só para destacar, irmãos, como que esse é um exemplo de como a palavra precisa penetrar e ressignificar o nosso dia a dia. É difícil dar uma EBD e não ficar referenciando, mas hoje à noite a gente vai falar também um pouco sobre isso. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque se você pegar, nós temos quase 1.300 vídeos no nosso canal. Se você for lá no começo, certo? Você vai começar a ver alguns vídeos e vai dizer assim, nossa, mais de uma década o pastor fala as mesmas coisas. O que tu queria, criatura? Não saiu Bíblia 2.0. Eu vou falar do quê? Só tem essa aqui. Não lançaram ainda o 67º livro da Bíblia. E nem vou lançar, obviamente. Porque, irmãos, a frase do nosso irmão lá do Rio de Janeiro, do McAllister, a gente não vem à igreja para ouvir novidades. A gente vem para ouvir as velhas verdades que insistimos em esquecer. Assim, irmãos, a vida cristã, ela é um constante aprendizado, sim, ela é um constante crescimento, mas ela é uma constante reciclagem. A reciclagem que eu me refiro é você relembrar o que você já sabia. E aí está. A submissão à palavra gera e comprova o bom testemunho. Ou melhor, a submissão à palavra gera o bom testemunho e o bom testemunho comprova a submissão à palavra. Então, quando você vê um crente que vive um bom testemunho, é muito difícil que esse não seja um crente que esteja meditando a palavra. Talvez ele poderia melhorar, sem dúvida nenhuma, mas que esteja periodicamente olhando e aprendendo das Escrituras. Ok? Bem, mesmo que nosso mundo tenha uma relação estranha com a autoridade e que essa visão muitas vezes afete a igreja, é importante salientar que, sem exceção, a palavra grega para submissão, hipotasso, sempre sinaliza obediência à autoridade dada por Deus. Jesus se submeteu à autoridade de seus pais. Os demônios se submetiam aos discípulos. Cidadãos estão sujeitos à autoridade do governo. O universo está sujeito a Cristo. Cristo está sujeito a Deus o Pai. E assim poderíamos continuar. E você tem todas as referências aí, porque são assuntos tranquilos, nós sabemos de cor e salteado. Então veja bem, a mesma palavra usada, por exemplo, para destacar aqui bem forte, que o universo está sujeito a Cristo, que Cristo está sujeito a Deus, é a mesma palavra que significa que eu preciso estar sujeito à palavra, sujeito às Escrituras, sujeito à verdade, em qualquer que seja a área na minha vida. Submissão bíblica, importante, nunca significa uma obediência robótica, sem pensar. Ela significa, de fato, o oposto.
um compromisso alegre de todo o coração para seguir uma figura digna. A submissão não é mero acordo no ponto final de um processo de tomada de decisão. É uma realidade para toda a vida, uma postura, uma abordagem, um privilégio fantástico. Se o próprio Jesus alegremente se submeteu a seu Pai, mesmo quando a submissão exigia que ele morresse pela igreja, como poderíamos não seguir contentes o mesmo exemplo? Como não se submeter a Deus e honrar a dinâmica de autoridade e submissão de sua palavra ao longo de nossas vidas? Então, meus irmãos, Paulo elogia uma das igrejas a quem ele escreve, dizendo que eles o obedeceram tanto na sua presença quanto na sua ausência, né? Esse talvez seja um problema que nós temos em relação à palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza que se Jesus literalmente se materializasse aqui do lado e dissesse para mim algo incômodo para ser obedecido ou modificado na minha vida, eu teria dificuldade de retrucar qualquer coisa. Na verdade, teria dificuldade até de ficar de pé. Mas é óbvio isso. Mas a gente precisa compreender, meus irmãos, hoje eu não trouxe o meu exemplar, mas quando você abre a palavra de Deus, não há absolutamente nenhuma diferença. A única diferença é que não é verbal, não é oral, não é audível, certo? Até o irmão que falava assim, eu gosto de ler a Bíblia em voz alta, como se, olha só, como se Deus falasse comigo. Mas Deus está falando contigo. Faça o exercício que você quiser, leia a Bíblia em áudio, né? Lá no aplicativo tem a Bíblia em áudio, mas até se alguém estiver fazendo linguagem de sinais, é Deus falando contigo, de uma maneira ou de outra. Por isso que já teve algumas pessoas ao longo desses 4 anos do nosso devocional que perguntaram se era realmente necessário aquelas linhas no final que não tiravam espaço do autor para poder escrever mais. Eu falei, eu não abro mão. Inegociável. Você tem 2 terços do texto, uma exposição da passagem bíblica, 1 terço que é em negrito, uma aplicação, não é isso? E ali você tem últimas 4 linhas que detalhe. Aí eu atendi a pedidos, aumentei a fonte esse ano, só está ficando velho, precisa usar óculos e tal, mas aumentei a fonte. Nós temos no máximo agora 4 linhas apenas para escrever embaixo, mas não abrir mão. Sabe por quê, irmãos? Toda vez que eu ouço uma verdade bíblica, na Bíblia, em uma música, em um poema, em uma exposição bíblica, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso dar um retorno. O que isso aqui tem a ver com a minha vida? O que isso muda a minha tomada de decisões, a minha rotina e assim por diante. Tudo no nosso envolvimento com a palavra. Vamos para o nosso ponto 2. Versículos 5 e 6. Que eu já embananei aqui no meio dos outros. Achei. E agora eu lhe peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Bem, crendo em sua imutabilidade, ele se refere, obviamente, à verdade bíblica, né? O presbítero do Senhor agora faz um pedido todo especial aos seus leitores. A expressão desde o princípio pode se referir tanto ao ensino de Cristo, porque ele repetiu essas mesmas coisas em João 13, 34, quanto ao ensino até do Pentateuco. Vale lembrar, irmãos, que ame o seu próximo como a si mesmo, não é da nova aliança. Lembra quando o fariseu chega perto de Jesus e diz, mestre, qual é o maior mandamento? Ele queria pegar Jesus em algum tipo de contradição, né? O que Jesus responde, irmãos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí ele continua, e ao próximo como a si mesmo. O fariseu falou assim, o que você está inventando? Não. Ele disse, respondeste bem. Porque Jesus citou literalmente a lei do Antigo Testamento. E ele completou, desses 2 mandamentos, depende
toda a lei e os profetas. Porque tudo, 600 e tantos mandamentos na Torá, tudo que está lá dependia. Se você amava a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Senão você não obedeceria de verdade. Ok? Bem, contudo, o que fica evidente é que o mandamento do amor não muda. Seja na época do Antigo Testamento, nos ensinamentos de Cristo, ou no presente tempo, temos a mesma imutável ordem. Amemos uns aos outros. Como? Na prática do amor fraternal. 2.1. Simon, em seu comentário bíblico, diz: o amor não é uma emoção passageira, mas um compromisso duradouro. O amor é uma autêntica manifestação e cumprimento da regra áurea. Assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Lucas 6,31. Está no comentário de Simon Kistemaker. Bem, é exatamente nesse sentido que João solicita às ovelhas de Cristo que amemos umas às outras. Isso significa que, na prática, eles deveriam cuidar, se preocupar, perdoar, auxiliar, servir de suporte, entre outras virtudes que estão vinculadas a este amor fraternal. Eles deveriam entender o amor não como um mero sentimento, mas como uma prática efetiva do mandamento de amar ao próximo. Tiago, meus irmãos, se ocupa em corrigir essa desconexão quando ele fala: o que adianta você ver o seu irmão passando fome e dizer, Deus te abençoe? Em que contexto Tiago está tratando disso, meus irmãos? A fé sem obras. A fé sem obras é uma fé que não ama, porque o amor é algo que é prático. Vai lá e resolve, vai lá e atende, vai lá e preenche a necessidade. Então, qualquer que seja ela, certo? Dentro das minhas reais possibilidades, eu devo atender, devo servir, devo preencher aquela necessidade, e não apenas dizer, meu irmão, vou orar por você. Eu posso testemunhar, meus irmãos, que eu vi isso na prática da nossa igreja ao longo desse tempo todo, mais de 2 décadas, muitas vezes. Eu seria omisso e até mentiroso se eu dissesse, irmãos, a nossa está falhando tremendamente, horrivelmente nisso aí. Não, eu vi diversos exemplos. Eu fui alvo disso. Alguns irmãos lembram quando eu resolvi mudar o telhado da minha casa em fevereiro, no verão, né? E o responsável, né? Pai até de um irmão querido aqui da igreja, ele fez metade. Aí o senhor vai embora e vai ficar a casa sem a outra metade? Não, mas não vai chover não, pastor. Pode confiar. Porque o noroeste, a umidade relativa em Júpiter, e falou lá uns negócios lá do interior, lá do Goiás, que eu não sei o que ele falava lá. Então tá bom. Realmente não ia chover não, meus irmãos. Ia ter um toró. E um tal de desliga da tomada, e corre e tal, aí a gente pegou o que era queimável, né? Computador, etc. Aí coloca para a varanda, vai para metade da casa que não estava vazando, e parecia um filme de terror. Por quê? O forro aqui de PVC, ele é nojento por cima, ele é cheio de pó e coisas piores também, né? Tal. A água batia e lavava, parecia filme de terror, aquela coisa preta descendo assim. Dá para filmar e fazer um curta de filme de terror. No dia seguinte, meus irmãos, cerca de 20 jovens, irmãos dessa igreja, foram ajudar a limpar a nossa casa. Então eu fui alvo do amor prático da igreja nesse sentido. Irmãs que deram à luz, as irmãs fizeram escala para passar lá dias, né, da recuperação da cesárea e acompanharam. E eu poderia citar vez após vez aqui várias coisas que aconteceram. Geralmente quem não tem sido abençoado é porque vive enclausurado na sua própria vida. Meu irmão, sobre essa semana você fez uma mudança? Carregou sozinho, por que isso? Tem uma meia dúzia aqui que tem espinhaço quebrado, mas tem o resto que poderia ir lá. Não, sério, vamos, porque tem um pessoal aqui de 20 e poucos anos que já tem bico papagaio, hérnia, geração mole, meu Deus do céu. Mas tem o pessoal ponta firme aí, ia lá carregar. Nós já fizemos isso uma vez, a casa de uma irmã inundou. Encostou o caminhão baú e esvaziamos a casa todinha.
A água chegou quase na pé do joelho. O ponto, meus irmãos, é que precisamos amar praticamente, precisamos nos tornar vulneráveis a ser amados praticamente. Dizer, estou precisando. Às vezes, obviamente, é uma coisa tão palpável como uma mudança ou limpar uma casa, né? Claro. Mas pode ser uma coisa, olha, eu estou passando uma situação e eu não estou lidando bem, eu preciso de ajuda. Ok? Bem, seguindo adiante, irmãos, o amor... Nós terminamos esse slide, né? Na dúvida se eu parei em algum lugar aqui. Sim. Bem, ainda 2.1. O apóstolo João reafirmou aquilo que Jesus e os profetas já haviam dito antes dele. Claro. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e não viu seu irmão padecer a necessidade de fechar seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O próprio João, na sua primeira carta. E se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Também João. Está em voltemosevangelho.com. É exatamente isso que a igreja de Cristo mais precisa nos nossos dias. O amor que vai além de meras palavras ou sentimentos, mas que se revela na prática verdadeira. Fiquei tão contente, meus irmãos, o testemunho de um colega me deu, em que se converteu um empresário, dono de uma pequena fábrica, não era uma grande fábrica na sua cidade, lá no Nordeste, né? E tal, e ele começou a crescer, né? Crescer na igreja, no Evangelho, conhecendo, foi batizado e tal. E aí ele procurou o pastor. Pastor, eu queria fazer algo prático pelos meus irmãos. Eu queria levá-los para trabalhar na fábrica, mas eu tenho um problema. A maioria não tem capacitação técnica. Então, ele e o pastor criaram todo um plano. Eles levaram esses irmãos que quiseram, é claro, né, a se matricular no SESI, onde tinha um curso. Confesso que eu não sei se é SESI, porque eu vivo misturando esses trem aí. SESI, SESC, SENAI, SENAT. Para mim é tudo a mesma coisa. Aí botou num trem desse daí, para ele aprender o que se aplicava lá no maquinário da empresa. No curso, meus irmãos, de um ano, a igreja não tinha nenhum desempregado. Não tem como ser mais prático que isso. Ele viu uma necessidade, ele transformou gente que trabalhava com coisa de escritório, né? Agora para trabalhar com maquinário lá, sei lá do que ele produzia. Porque tinha algo ali bem prático a ser feito e assim ele o fez, né? Não deixou para depois. 2.2. Na prática da palavra. Esse amor que João pede que os filhos da igreja pratiquem só se torna possível através da obediência prática da palavra. Na expressão do verso 6, e este é o amor que andemos em obediência a seus mandamentos, João define o amor cristão como obediência aos mandamentos de Deus, visto que a expressão andar significa comportar-se, conduzir-se, viver como hábito de conduta. Quando João diz que os crentes guardam os mandamentos, isto é a ilustração de um guarda vigiando um tesouro inestimável. De modo semelhante, aquele que conhece a Deus irá manter uma vigilância afiada sobre tudo o que sua palavra quer. E seus mandamentos não são penosos, completa 1 João, mas uma bênção. Salmo 1:1. Ponto aqui, meus irmãos, é o seguinte, eu achei interessante isso, é um tesouro inestimável. Por quê? Porque aquilo que a gente aprende da palavra, e você que cresceu ou está crescendo em um lar cristão, e você vai levar isso para toda a sua vida, no futuro você vai poder confrontar as ofertas alternativas que o mundo dá e aquilo que você aprendeu de papai e mamãe, ou na EBD, ou do seu professor de EBD, e assim por diante. E você vai ver como que isso aqui não dá em nada, e o fruto dividendo a bênção que traz aquilo que você aprende aqui. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que a palavra, de novo, precisa influenciar a nossa história, mudar a nossa história. E a forma como nos comportamos, a forma como vivemos, a forma como agimos. Isso começa como? Guardar. Eu quero lembrar que o Antigo Testamento tem outra expressão interessante. O termo esconder, não é isso? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu me lembro de um pastor que pregou e ele literalmente falou assim, o salmista não está dizendo ele abriu o seu paletó, né? Todos os pastores pregaram paletó naquela época, e pegou a Bíblia. Ele não disse para você fazer isso. Estava pregando a pessoas muito novas, né? Pré-adolescentes, adolescentes.
Aí ele falou, o que será que ele está dizendo sobre guardar a palavra? Aí ele começou a ensinar sobre memorização, sobre entendimento, estudo da Bíblia e, obviamente, a prática da mesma, né? Ainda no 2.2, aqui o apóstolo mostra a praticidade do amor, ou seja, a obediência ao mandamento, à palavra. Quando eu entendo a essência do mandamento, sou submisso à palavra e o foco no maior exemplo de amor, que é Cristo. Estou preparado para amar, não, importante, irmãos, não somente com sentimentos, mas com atitudes, pois o amor ao meu próximo revelará se estou na vivência prática da palavra. Essa semana, irmãos, eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Eu acompanho, eu até postei para alguns irmãos, o Tim Ballard. Se você não lembra do nome, você assistiu, eu costumo falar sons, mas é som, né? Som da Liberdade, o filme. Não assistiu? Precisa. O filme basicamente fala sobre o tráfico humano, o tráfico infantil, certo? E Tim Ballard não conseguiu que as autoridades fizessem o que tinham que fazer, então ele fez por conta própria, do bolso, e começa assim a resgatar crianças que tinham sido sequestradas, né? O filme já começa maneira, quem é pai, 5 minutos eu já estava aos prantos, de um pai que leva um casalzinho de filhos, né, do menino e menina, para uma sessão de fotos. Chega lá, vai pegar de volta a sala mais limpa, tem mais nada, inclusive seus filhos. Eu só fiquei pensando, irmãos, no pavor que eu teria, absoluto pavor. Esse é o filme que os progressistas dos Estados Unidos combateram, dizendo que era alarmista, que era propaganda de extrema direita. Deve ser doença. Acho que só psiquiatra para explicar uma criatura dessa. O Tim Ballard é o cara do filme, não o ator que está por trás. Onde eu quero chegar, irmãos? Tenho acompanhado os vídeos dele. Todo vídeo dele, ele não tem problema de falar isso. Porque ele montou 3 equipes de ex-combatentes. Boina verde, boina amarela, boina azul, sei lá que boina, Marines. Gente casca grossa. Todos aposentados. Na faixa dos 40, 50 anos. Mas 50 anos de treinamento. Não é 50 anos de moleza, não. Os caras são casca grossa. Eles estão fazendo incursões no sul da Síria. Você precisa de sangue frio para assistir as imagens. No sul da Síria, a religião da paz, para quem puder entender, já sabe o que eu estou falando, matou uma família inteira de cristãos e de druzes, que são uma etnia descendente de Jetro no Antigo Testamento. Mataram a família inteira, não, os adultos. Depois fizeram as crianças que vão para o tráfico andarem por cima do sangue dos seus pais. Esse é o pessoal que ele está combatendo. A outra equipe trabalha na África, e a outra, adivinha onde estava? Oiapoque. Junto com aquela parlamentar que tem um nome indígena, não lembro o nome dela agora, é indígena, né? Nome indígena. Gente, aí no final ele coloca lá o link para contribuir. Aí eu fiquei pensando assim, eu aqui, todo emotivo, pensando nos meus filhos, coitadinho disso, coitadinho daquilo. Olha o vídeo de gatinho. Olha o Rottweiler. Nossa, parece um bebezão. Ó, vídeo de criancinha. Ah, você é avô. Esse é o nosso amor. Aí eu fiz um compromisso pessoal, estou no final do mês, né? Próximo mês. Você manda R$50, cara, né? Não vai fazer diferença para você e muito pouco para eles, porque R$50 não dá nem $10, né? Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que às vezes, se algo, eu não estou falando por isso, para você ir lá no vídeo fazer isso. Por exemplo, nós estamos quase nos 30 do segundo tempo da nossa campanha de missões. Todo domingo a gente projeta nosso alvo. Coloque o seu amor verbal, a sua emoção do vídeo que você assiste, aonde dói. Nossa, pastor, se no fim de semana seguinte você fala de dinheiro, porque isso tem me incomodado, irmãos. A mim, primeiro.
Martinho Lutero dizia o seguinte: a última parte do homem que se converte é a bolsa. Porque eles andavam com uma bolsinha de couro de dinheiro, né? Naquela época, não era carteira, não era um bolso, era a bolsa. A última parte que se converte é o bolso. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque é a parte que corta na carne, que incomoda. Então, o que quer que seja que você está triste porque está acontecendo, como você pode fazer alguma coisa? Se você pode se engajar, né? O James não terminou o treinamento dele comigo, então não dá para me juntar ao Team Ballad. Eu vou morrer em 10 minutos. Então eu não posso ir para o sul da Síria para ajudar. Até porque, logo que eles começarem a correr, eu fico para trás. Não tenho treinamento nenhum, nem cardio suficiente para tanto. Então não dá. Mas eu posso fazer alguma coisa. Obviamente, lá vem alguém dizer: pastor, só pode orar. Custa nada, né? Às vezes, irmão, nós temos, como o Tiago falou, Deus te abençoe. Que fé é essa? O que de fato está sendo feito? Lembre-se, nós estamos falando sobre amor prático. Amor que se envolve, que faz, né? Eu amo isso. Então eu gasto meu tempo, meus recursos, meus bens nisto. Precisamos nos submeter à sabedoria de Deus e por amor e gratidão a Ele procurar obedecer a seus mandamentos. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15, na verdade, capítulo anterior ao 15, que mencionei agora há pouco. De fato, quanto mais conhecemos o Evangelho, tanto mais crescemos em amor e gratidão a Cristo. E tanto mais firmemente esse desejo nos atrai e nos motiva. Assim, como o presbítero João pede aos seus leitores do primeiro século que sejam obedientes à palavra, andando na verdade, amando uns aos outros e cumprindo o mandamento do Senhor, nós também, os crentes do presente tempo, necessitamos imprimir na prática os mesmos valores e verdades que João solicitou aos filhos da senhora eleita. É isso que gera um bom testemunho, que alegra a Deus e a todos os cristãos. Eu acho interessante, meus irmãos, na teologia joanina, que João, ele não vai deixar de falar das ameaças, né, que existe ao Evangelho. É ele que vai falar, por exemplo, é dele a palavra anticristo. Tá? Ele fala que virá o anticristo, mas olha, já há muitos anticristos, ele alerta. Ele vai falar, a gente vai estudar isso daqui a 3 ou 4 domingos, a respeito do camarada lá, né? Que se achava o bambambam, né? Qual era o nome do camarada? Diótrofes, né? Se achava o bambambam de resistir até o próprio apóstolo do Senhor. O cara tem coragem, eu vou reconhecer isso daí. Ou é sem noção, uma das duas. Então João, meus irmãos, ele é um exemplo claro do equilíbrio de falar do amor, mas não deixar de confrontar com a verdade, certo? Obviamente há muito mais disso nele do que outros autores como Paulo, né, que tratava muito, mas Paulo, ele falava do amor, irmãos, de outras formas. Ele falava do amor, mas ele falava principalmente elogiando: olha, eu tenho ouvido um ótimo testemunho de vocês, filipenses. Vocês são minha alegria e minha coroa. Isso é o amor de Paulo. Mas mais à frente ele vai repreender os mesmos filipenses. Menos é verdade do que outros. Com os Gálatas ele entra com os 2 pés na porta, é verdade, porque o problema era seríssimo. Mas ele também é paternal, pastoral e gracioso com esses aí, ok? Vamos terminar, meus irmãos, as nossas aplicações. Primeiro aí. O cristão não pode professar fé com a boca, mas gozar de um bom testemunho mas não gozar de um bom testemunho sendo desobediente ao mandamento do amor ao próximo. Então, meu irmão, o que você vai fazer essa semana? Via de regra, a não ser que você trabalhe em outro regime, né, você está 8 horas por dia na companhia de colegas que provavelmente não são cristãos. Como eu falei, eu trabalhei durante um período em uma escola cristã, ali era a exceção. Todos eram de igrejas evangélicas de Boa Vista. Então é claro que ali também dá para praticar isso, mas obviamente um ambiente muito melhor, né? Se conversava sobre tal coisa, aí você estava cantarolando, irmão, eu adoro essa música, muito boa, e, né? É muito legal trabalhar numa instituição cristã, mas não é a realidade de 99% de nós. Então a pergunta é, amanhã, segunda-feira, como você pode mostrar, professar o bom testemunho e o amor ao próximo
a alguém. Sugestão: quem chegar com cara de ontem, tem duas possibilidades. Não dormiu bem, veio o dia da balada, alguma coisa assim, realmente pode ser. Ou existe uma crise na vida daquela pessoa. Então você reparou que o cara lá, o Cifrone, chegou com a cara ao avesso, está para baixo, não está bem, o que quer que seja. No momento oportuno, pergunte, se envolva, se aproxime. Momento a sós, talvez vocês dois acontecem de ir na cozinha para pegar um café. É isso aí, é isso, Fernando, tudo bem? Reparei que você não chegou bem hoje, uma situação, talvez ele vai dar, não, cara, tá tudo bem. Não, insista. Não, eu genuinamente estou perguntando, tem alguma coisa que está acontecendo? Talvez você vai ouvir algo pesado. Sexta-feira, você lembra que eu saí mais cedo? A gente foi para uma consulta. A minha esposa está com câncer de mama. Eu tenho uma pessoa que eu tenho convivido, incrédula, que ela vai periodicamente a São Paulo, porque está fazendo um tratamento exatamente de câncer. Quando ela vai, de 2 semanas, 3 semanas, eu mando uma mensagem. E aí, fulano, como é que está aí em São Paulo? Essa é a sementinha, meus irmãos, ou o molhar da sementinha que a gente precisa fazer na vida das pessoas. Porque se você é uma pessoa que não está nem aí para a vida dos outros, certo? Aí depois do absolutamente nada, você conhece a Cristo como Senhor e Salvador? Aí a pessoa vai responder, o quê? Esse que você serve e parece que não serve com esse não. Então você vai levar uma bordoada, porque merece. Porque vive uma vida... É sério isso, meus irmãos. Eu não estou me referindo que você é antipático nada mais. Às vezes a gente vive uma vida tão blindada da nossa espiritualidade dos outros, que quando nós queremos romper essa blindagem, a gente mais ofende do que qualquer coisa. Porque quando houve alguma situação onde eu poderia mostrar essa fé que supostamente estou pregando, eu não o fiz. Eu não participei. Eu não estive lá, né? 2. A prática do amor aos irmãos gera contentamento na igreja, pois é prova de que a comunidade ama a Deus e está andando na verdade. Bem, isso é óbvio. É sermos edificados pelas ações das pessoas. A forma como as pessoas se comportam, como elas agem. Eu achei muito interessante, nós tivemos um professor muito idoso, já é falecido. Ele já era aposentado, mas foi desafiado a pregar, a ensinar missiologia, missões no nosso seminário. E eu estava no escritório de um dos professores. E lá chega ele, esse professor idoso. Aí ele passou lá no escritório, pediu licença, cumprimentou o professor, cumprimentou a mim. Aí falou que ele estava fazendo a ronda, porque ele só tinha 1/3 das aulas da maioria dos professores, era um professor convidado, era um homem idoso, mais de 80, 85 anos de idade, e não tinha uma carga muito pesada de aulas. Então ele fazia uma ronda toda manhã. Depois eu descobri isso, né? Porque o meu professor me falou. Aí ele passava, aí disse, tudo bem, professor fulano, o irmão tem algum pedido de oração para hoje? Aí depois virou para mim, que estava lá de gaiato, e perguntou. Aí quando ele falou, eu virei, não precisei falar nada, eu virei para o meu professor, eu disse, a minha feição dizia, é sempre isso? Aí ele, sim, toda manhã ele passa, faz a ronda dele, pega um pedido em cada escritório dos professores, que não esteja em sala de aula, e vai orar. Ah, irmão, isso edifica demais da conta. Você vê os irmãos vivendo coisas que é fora da curva, sabe? É fora do que você está acostumado a ver e a fazer, né? É por isso que testemunhos e biografias missionárias impactam tanto a gente. Mas veja bem, não pode impactar e a gente dizer, nossa, que coisa linda. Vamos fazer cara feia.
acabei de ler a biografia de Hudson Taylor. E o que você vai fazer? Nada. São lágrimas vazias, isso é caloria de Red Bull, isso é para nada. O que precisa, meus irmãos, é ver esse testemunho, esse exemplo, e dizer assim, cara, não faço um décimo, vai mudar, vou mudar, isso aí. Bem, para terminar, irmãos, só é possível andar na verdade quando existe submissão à palavra, que é imutável. Permanecer na obediência e permanecer no amor são atitudes que não podem ser separadas, não tem como. Cada vez, meu irmão, que eu me fortalecer na palavra, do jeito certo, não apenas um aprendizado cognitivo, encher a cabeça de informação, isso vai impactar o meu dia a dia. Isso vai impactar a minha vida, as minhas escolhas, as minhas opções. Bem, que Deus nos ajude, meus irmãos, a assim vivermos na nossa vida, que o tema da nossa lição de hoje, eleitos vivendo em amor, possa de fato, escolhidos para a obediência, eles vivendo em amor e agora escolhidos para a obediência, possa de fato estar refletido no nosso dia a dia. Como eu dei um exemplo, amanhã, segunda-feira, no nosso tempo no trabalho, já possa ser algo que a gente se envolva, né? Talvez para você se signifique com o seu vizinho, de alguma forma você pode influenciar, impactar a vida de alguém. Amém. Deus querido, muito obrigado por mais uma etapa, mais um pouco que pudemos aprender, um texto tão curto, tão rico, como sempre é a Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, um domingo, uma continuidade na Tua presença, Tu possas, ó Deus, cuidar de nós, nos abençoar a cada dia com a Tua Palavra, transformando o nosso viver e o nosso testemunho à medida que vamos entendendo mais e mais dela. Obrigado, Deus, pelo culto desta noite, tanto aqui quanto em nossa congregação, que o Senhor esteja ali falando a Tua Palavra às nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.